o Mestre Jesus, com seus exemplos e ensinamentos, efetivamente seja absorvido por cada um de nós e que possamos, ao final desta contagem de mais um ano na matéria, contabilizar coisas boas para o nosso retorno futuro. Que o Cristo, Deus e os benfeitores estejam sempre com vocês. Então nós vamos dar continuidade ao que nós interrompemos no ano passado, que é o EAD, o estudo aprofundado da doutrina espírita. Nós faremos isso até o mês de abril, quando então voltará um novo curso dos domínios da mediunidade, com a doutora e outros convidados. Mas por hora, nós vamos então dar sequência a este volume 2, tomo 2, do estudo aprofundado da doutrina, Religião à Luz do Espiritismo, Ensinos e Parábolas de Jesus. Hoje nós vamos rever o do último encontro em abril do ano passado, roteiro 5, Verdade e Libertação. Então vamos. Conhecerás a verdade, ou conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Então isso para nós, principalmente nós que aceitamos a doutrina espírita, que abraçamos todos esses ensinamentos da doutrina, para nós tem um sentido profundo. Conhecerás a verdade, e a verdade nos libertará da ignorância em que nos encontramos com relação às coisas do céu, com relação às coisas da espiritualidade. Porque até então, antes da doutrina espírita, nós estávamos presos aos ensinamentos, amarrados em dogmas. É porque é, são porque são, sem que nós tivéssemos a possibilidade de discordar. Com a doutrina, nós temos que usar não mais a fé cega, mas a fé raciocinada. E isto realmente vem ao encontro de tudo aquilo que o Espiritismo veio nos trazer. Então, hoje nós vamos ver o seguinte, nós vamos explicar, vamos tentar, à luz da doutrina espírita, este ensinamento de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o texto evangélico é este. Jesus dizia, pois, aos judeus que acreditavam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, olha, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Independentemente do que vamos aprofundar, o simples texto evangélico deixa muito claro: se vós permanecerdes na minha palavra. Isso foi há 2000 e agora vamos completar 2014 anos. Nós permanecemos nas palavras do Cristo? Somos os discípulos do Cristo? Para valer ou da boca para fora? Então vamos tentar nos aprofundar um pouco mais nisso. Emmanuel, como sempre, vem em nosso socorro, traz um esclarecimento, mas ao mesmo tempo nos dá uma pancada na nossa moleira para ver se a gente acorda. Vamos lá. A palavra do Mestre é clara e segura. Vejam em Fonte Viva, capítulo 173. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias das quais sejamos detentores, no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Então nós temos que ponderar, buscar o nosso modelo e guia, Cristo. Mas eu não estou vendo o Cristo. Qual é o modelo e guia que Ele nos deixou, que está à nossa vista a todo momento? Que eu falo sempre, está lá fora. Aí, o universo, paz, amor,
harmonia, equilíbrio. Nós buscamos isso? Temos o hábito de, no momento de dificuldade, olhar para o infinito, olhar para o universo, nos posicionarmos para realmente saber quem somos, de onde viemos, por que viemos, para onde iremos? Allan Kardec, no Evangelho, no capítulo 15, ele diz o seguinte: que homem se pode vangloriar de possuir a verdade integral? Quem? Eu desafio pessoalmente, inclusive em casa, todos os internautas. Quem na terra pode se vangloriar e dizer: eu possuo a verdade integral? Se alguém falar, é um grande mentiroso, é um hipócrita, é um safado, porque não tem mesmo. Não tem. Nós nascemos simples e ignorantes para passar pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, pelo hominal, angelical, arcangelical e um dia voltar ao Pai. Estamos hoje no hominal, recém-saído do animal, até chegar ao Pai para ter a verdade integral. Estamos mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Então jamais alguém vai falar: eu tenho a verdade integral. Por isso Kardec afirmou que homem se pode vangloriar quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam ideias. Vamos pegar um exemplo bobo, simplório, do nosso dia a dia. Hoje a melhor dieta para se manter em forma é a dieta A. Amanhã é um veneno, não pode, depois da manhã é outra dieta. Um exemplo simples, como eu falei. Peguemos todas as coisas do dia a dia, meus amigos. Estamos muito longe da verdade. Então, não, eu tenho certeza, é assim. Opa, ninguém tem certeza de nada. Até onde nós conhecemos é assim. Daqui para frente eu não sei. Peguemos, por exemplo, o Livro dos Espíritos. Cada um de nós já deve ter lido pelo menos umas 10 vezes. A cada vez que nós retornamos e vamos ler, a gente acha ângulos, aspectos que antes nós não tínhamos enxergado. Por quê? Porque à medida que o conhecimento se alarga, novos conceitos se agregam. Então há possibilidade de nós enxergarmos coisas que antes não enxergávamos. Então vejam, isso aqui é uma verdade incontestável. Que homem se pode vangloriar de possuir a verdade integral quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam ideias? Continua Kardec. A verdade absoluta, que nós já ouvimos muitos falar, eu tenho a verdade absoluta, é patrimônio de espíritos de categorias mais elevadas. E a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la. Por que razão? Porque não lhe é dado saber tudo, ponto final. Vou pegar um exemplo simples. Aquilo que o Cristo fez na multiplicação dos pães e dos peixes. Manipulou camadas atômicas, utilizando o fluido cósmico universal. Desconhecemos completamente. Imaginemos um que saiba fazer isso hoje. Ele vai querer fazer isso, obviamente, para ajudar toda a coletividade do planeta Terra, não é verdade? Ou para dominar? Então jamais nós vamos saber tudo no nível que nós estamos. Impossível. O homem, ser humano, é egoísta, orgulhoso, acha que é dono do pedaço, acha que ele pode tudo e que
os outros é que se danem. É assim que funciona ainda no nível que nós estamos. Mas por pouco tempo. As coisas vão mudar. Ainda recentemente a doutora me falava: Maida, os espíritos estão desanimados. Não acreditam mais que nós vamos mudar alguma coisa. 2019 está aí. Continuando, e conclui Kardec: ela somente pode aspirar à humanidade à verdade relativa, parcial e proporcional ao seu adiantamento. O ser humano, o habitante do planeta Terra, tomando-nos como exemplo, tem o hábito de ler para valer? Tem o hábito de estudar? Não tem. A mania é: deixa como está, devagarinho vai, ouve, comenta. Então, olha, tudo é proporcional ao seu adiantamento e ao seu conhecimento. Não tem chance, meus amigos, não tem chance. Não adianta nós queremos, por exemplo, trazer um professor de física aqui para falar profundamente sobre física quântica, em detalhes teóricos para todos nós. Nós vamos ficar perdidos, nós não somos do ramo, nós não estudamos para valer isso. Ou eu estou falando mentira aqui, meus amigos? E assim em todos os segmentos. Então nós precisamos estudar, precisamos buscar. Então vamos agora, face a essa conclusão, vamos à interpretação do texto evangélico. Então Jesus dizia, pois, aos judeus que acreditavam nele. O que é que quer dizer isso? Judeu, do hebraico, Yehudi, apresenta aí uma conotação especial. Antes da diáspora, ou seja, da dispersão dos judeus, os judeus eram dominados os judeus eram dominados por representantes da tribo de Judá. O que foi então, para confirmar o que eu falei, a diáspora? De acordo com a Bíblia, foi o fruto da idolatria e rebeldia do povo de Israel e Judá para com Deus. O que fez com que Deus os tirasse da terra que lhes prometera e os dispersasse pelo mundo, até que o povo de Israel pudesse retornar para a obediência a Deus. Quando então seriam restaurados como uma nação soberana e senhora do mundo? Vocês estão pensando que é o Israel lá brigando com a Palestina? Não, né? Esse Israel somos nós, a população da terra, meus amigos. Não vamos ficar na imaginação de que é um paizinho pequenininho e que são os eleitos. Perante Deus não tem eleitos. Todos somos iguais perante Deus. Então, quando ele diz aqui, ele pega, simboliza pela diáspora aqueles que não quiseram aceitar os ensinamentos, foram dispersados. Para que mundos? Este, outros, não sei. Para onde nós fomos? Não temos ideia. E o dia que nós retornarmos ao Pai, tivermos condição, seremos reunidos na nossa pátria, no mundo de regeneração. Planeta Terra. Não era um paizinho pequenininho. Nós sabemos que não, repito, não existem eleitos por Deus. Todos são amados igualmente por Ele. Todos nós temos possibilidades iguais perante o Pai. Usamos o livre-arbítrio. Vamos aonde? Onde queremos. Deus não proíbe, nem obriga ninguém a nada. Cada um acha o seu caminho. Uns avançam, outros ficam parados, outros vão brigar no mundo primitivo. Depende de cada um de nós. Então, de acordo com a história moderna, a diáspora judaica aconteceu pelo confronto do povo judaico com outros povos que desejavam subjugar sua cultura e dominar o seu território. Transfiramos isso para o nosso dia a dia. Como somos nós?
Será que não tem esse confronto? Nossos amigos, nossos familiares vivendo conosco no dia a dia. Não existe subjugar a cultura. Não existe querendo subjugar. Não, você é evangélico, não quer. Você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não existe isso no nosso dia a dia. Existe. Então nós não podemos ficar imaginando que é um povo lá. Jesus falava por parábolas. O que são parábolas? Usava acontecimentos do dia a dia para falar das coisas do mundo espiritual. Inicia então em 722 a.C., com os assírios dominando as 10 tribos de Israel. Conclui em 586 a.C., quando Nabucodonosor II, imperador babilônico, invadiu o reino de Judá, destruindo Jerusalém e o templo. E daí? Destruiu. Olá. Destruiu, e daí? Cadê os nossos templos pessoais, as nossas coisas pessoais da vida? 1, 2, 3, 4, 5, infinita, N que já tivemos. Cadê? Cadê as nossas casas? Cadê as nossas coisas? Cadê? Ah, na vida, há 500 anos eu tinha uma fazenda, cuidava. E daí? Tinha. Passado, morreu, acabou. Plantou, colheu hoje. Está semeando o que para colher amanhã? Após a dispersão por todo o planeta, o termo judeu passou a ser usado por todos os descendentes desta etnia, no seu aspecto religioso, ou identificados com ele, independente de raça ou nacionalidade. Podemos esquecer que essa briguinha familiar ali entre judeu e palestino já veio desde Capela, 40 mil anos atrás. Estão brigando até hoje. Uma hora ele é judeu, aquele espírito, numa outra encarnação ele é árabe. Estão brigando, estão gostando. E eu pergunto, cadê a modificação necessária? Ah, não vai mudar? Quiron, vamos embora para Quiron. Já veio de Capela, vai embora para Quiron. Vai brigar lá, vai enfrentar as feras com um pedaço de pau, onde as feras vão te triturar, morder e vão limpar o dente com o teu osso da perna. Aí vamos ver se começa a abrir os olhos, a prestar atenção nas coisas. Inicialmente o vocábulo refletia não apenas judeus, estamos falando, o aspecto de nacionalidade, mas também um interlocutor que possuía valores espirituais fornecidos pelo conhecimento da lei mosaica. E inicialmente, não mais. Em situação oposta, conviviam os judeus com os gentios. E qualquer pessoa que não professava, na época, o judaísmo, o que acontecia do ponto de vista histórico? Sabemos que havia reações entre eles, a despeito das conexões políticas, das conexões comerciais e até mesmo relativas às práticas religiosas existentes entre eles. Alguns gentios tornavam-se, na época, prosélitos, convertiam-se ao judaísmo, atraídos então pelas práticas. Olha só. Deixa eu aproveitar e dar um break aqui. Se convertiam pelas práticas, pela suntuosidade das práticas. E hoje, nós estamos aqui como pretensos cristãos, pelas práticas, como se diz aí, das coisas que se faz aqui, como se diz, dos altares, das imagens, enfim, das cerimônias que se faz aqui, nós, como pretendentes a cristão, não. Nós estamos aqui por convicção. Não me interessa, não estou procurando práticas exteriores. Nós não estamos procurando isso. Então aqui tem os
convertidos pelas práticas exteriores do judaísmo. Então, esta é a beleza do Espiritismo. Usar a razão e não buscar práticas exteriores que nós sabemos que não serve para nada. Uma vela acesa, já pensou se resolver esse problema? Faria uma vela do tamanho do Corcovado. Não serve para nada, gente. Onde estiver o teu pensamento e o teu coração, aí vai estar tudo aquilo que te convém, a tua vontade e o teu pensamento. Enche o coração e você vai falar. E o que você falar é o que vai te acontecer. Universo dá mais do mesmo. Mais do mesmo. Ação e reação. Terceira lei de Newton. Continuando. Independentemente das dúvidas quanto aos ensinamentos do Cristo, os judeus referidos nesta passagem evangélica demonstram possuir algum conhecimento espiritual e, de certa forma, depositam fé no Mestre. Por quê? Acreditavam nele. É automático. Esse entusiasmo é automático. Segura aqui. Eram judeus que não se encontravam presos à lei civil ou à disciplina de Moisés, mas a lei de Deus formulada nos 10 mandamentos. Estavam, pois, abertos, esses daí, a novos aprendizados. Isto é importante. Estavam abertos a novos aprendizados. Porque quem não está aberto ao aprendizado, a minha verdade é essa, acabou. Eu vou conversar com você, desde que você aceite o que eu penso. Se aceitar, vamos em frente. Se não aceitar, morreu a nossa conversa. Então, quem está nesse nível fechado, não está aberto a novos espaços mentais, não adianta, meus amigos. Vai marchar no planeta por muitos milênios, como nós estamos marchando. Até o momento que vamos abrir o espaço. Opa, é hora de mudar. Veio a doutrina espírita. Aceitamos. Começamos a mudar. Mudamos 100%? Ou ainda não? Se vós permanecerdes na minha palavra, a continuidade da parábola, merece destaque. Por que merece destaque? Pois indica a condição de prosseguir existindo, continuar sendo, ou persistir. Se persistires, como está aqui, ó. Se vós permanecerdes na minha palavra. O que quer dizer isso? Prosseguir, continuar, persistir. Nesse termo, a perseverança surge como sendo um preceito de conduta útil à reestruturação da vida. Pois, o que? Em todo o processo de aprimoramento, não se comportam improvisações e desgastes de qualquer natureza. Nós temos que estar convictos do que nós vamos fazer. Ou eu vou porque o João foi, porque o Luiz foi, porque o Flávio foi. Não. Eu vou porque estou convicto. É esse o caminho que eu quero. Porque hoje é muito comum nós vermos o quê? Eu faço isso porque o meu vizinho faz, porque a minha amiga faz, porque o meu amigo faz, porque o meu amigo tem, eu também quero. Gente, na hora que bater as botas e abotoar o pijama de madeira, não vai ter amigo, amiga, ninguém que vai estar do teu lado, não. Somos nós com a nossa consciência perante as leis de Deus. Então nós temos que fazer aquilo que esteja paz, amor, harmonia e equilíbrio, conforme o ensinamento do Cristo, e prosseguir, persistir para valer. Se tiverem dúvida, pergunta, pode levantar a mão e perguntando, por favor. Então, ao contrário, é durante a luta renovadora que somos convocados a fazer as escolhas mais corretas. Imaginemos, nasci num berço de ouro, não tenho dificuldades em nada, sou chamado a ajudar as pessoas que estão na rua, caídas, abandonadas.
Será que eu vou me dispor a isso? Será? Pergunto, mas ninguém precisa responder, só para refletir. Agora, se eu nasci num berço difícil, trabalhei muito, sei o que é passar fome, já passei fome, trabalho para valer, ajudo as pessoas, de repente surge um grupo que vai fazer isso. Será que eu não serei assim mais simpático a essa ideia do que aquele que nunca teve dificuldade nenhuma? Então nós temos que realmente, nós seremos convocados a fazer essas escolhas quando nós estivermos prontos. É assim que nós vamos trabalhar, meus amigos. As dificuldades que cada um de nós passa no dia a dia. Faltou grana, isso para todo mundo falta. Foi previdência minha? Gastei mais do que eu podia, do que eu recebo? Ou eu me iludi porque o meu amigo comprou um carro bonito e eu achei que eu podia ficar por baixo e eu comprei também? Enfim, estou pegando um exemplo bem simplório para todo mundo poder avaliar de per si. Então, quando nós realmente estivermos numa luta para valer, aí nós seremos convocados a fazer as escolhas mais acertadas. Seremos convocados a administrar o nosso tempo, porque nós não temos todo o tempo do mundo. Nós estamos aqui, não somos terráqueos, estamos de passagem, porque o Pai nos permitiu mais uma encarnação. Já termina o tempo, nós vamos embora. Mais uma vez o corpo se decompõe, as nossas coisas que são nossas são repassadas para os nossos descendentes e voltamos para o mundo espiritual. Estamos administrando corretamente para evitar o choro e ranger de dentes ao fechar os olhos aqui? Estamos ampliando os sentimentos? Estamos ampliando os nossos sentimentos? Ou continuamos excessivamente buscando as sensações? Estamos desenvolvendo as virtudes? Cultivando, sobretudo, solidariedade e prestação de auxílio, caridade? E mais, estamos fugindo dos extremos do intelectualismo e das emoções? Não, vou repetir, disse há pouco. Na hora que fecharmos os olhos, não vai ter ninguém do nosso lado, daqueles que nós estamos em embates intelectuais, em que estamos com as emoções à flor da pele. Não vai ter ninguém. Eu comigo mesmo, com a minha consciência, frente aos dois filmes que vão passar ali. O que eu prometi fazer e o que eu fiz. Oportunidades e desperdício de oportunidades. Aí eu vou só lembrar de novo. Vamos para a filinha, lá para o último lugar da fila. Mais ou menos uma fila de uns 16 bilhões de espíritos, para nós podermos ter outra chance de reencarnar aqui, ou então já seremos levados direto para aquilo. Não sei, depende de cada um de nós. Há um número significativo de pessoas no embalo das oscilações espirituais, vacilando entre o crer e o que fazer. Acreditar em espírito? Não estou vendo nenhum. Não, eu sou bem materialista. Se eu não ver um espírito sentado aqui, conversando comigo, não vou acreditar em nada. O que eu vou fazer? E aí, o que eu faço? Puxa, mas e se eu morrer? Aí começam as dúvidas. Se a morte chegar, onde eu vou? O que me aguarda? Acabou? Zerou? Então há um número muito grande vacilando entre o crer e o que fazer. Quem são essas criaturas? São aquelas, nós, que mesmo vinculadas ao Espiritismo, mesmo não conseguem administrar
certas paixões inferiores, por não terem domínios de si mesmas. Vamos pensar que nós, espíritas, ou melhor, entre aspas, nós que auto nos denominamos espíritas, já estamos livres, que vamos bater as portas aqui, chegar lá, tapete vermelho, banda de música, recepção. Não é nada disso que acontece não. Olha aí, ó. Olha aqui, meus amigos, está aqui, ó. E os espíritos que a gente recebe, conversa com eles, tem oportunidade aqui, que eram trabalhadores da casa, o bicho pega. Não é bem assim não. Coisa não é tão simplória não. Porque a compreensão integral da responsabilidade, da realidade cotidiana, nos passa despercebida? Por quê? Vou repetir a pergunta. Por que a compreensão integral da realidade cotidiana nos passa desapercebida? Está aí, ó. Porque a maioria dos espíritos é caracterizada pela heterogeneidade. São espíritos diferentes. Diferente em que? Caracteres, temperamentos. Haja vista dentro da nossa casa. Marido e mulher são iguais? Como diz o Alexandre na reencarnação do Segismundo, no momento em que ele está auxiliando para que o Segismundo seja entregue para Raquel. Os dois, Raquel e o marido, saem do corpo. Apesar de estarem numa realidade da matéria, na realidade espiritual são completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, caracteres e temperamento e mais, aspirações e propósitos. Todos nós temos as mesmas aspirações? Todos nós estamos imbuídos dos mesmos propósitos? Somos iguais? Temos paciência? Desenvolvemos a caridade, a alteridade? Aceitamos as diferenças? Não, eu aceito desde que seja dentro do meu ponto de vista. Bom, tá bom. Pois não, João. É por isso que nós estamos já aqui, justamente para poder tentar aceitar essas verdades, né? Estamos aqui buscando. É muito difícil, né? Porque, você volta na carne, volta nesse planeta Terra, onde que está tudo nos avessos. E para você encarar uma verdade, é complicado. É complicado, você tem que estar muito mesmo. Como você disse, como está tudo dos avessos, em que a verdade se tornou mentira e a mentira se tornou verdade, e que isso é aceito regularmente, em que as sensações estão dominando e não os sentimentos, então nós estamos prontos para a grande chacoalhada mesmo. Eu também acho, Marta, não tem mais o que do fazer. jeito que está difícil, Marta, porque as pessoas hoje não estão procurando um sentimento, estão procurando umas coisas... Sensações, coisas materiais momentâneas, instantâneas, só, nada mais. De uma hora ou outra vai passar. Aí quando vem, e do jeito que está uma coisa doida. Mas Uma coisa todos nós temos o livre-arbítrio. Podemos escolher o que queremos fazer. Mas o plantio é livre. Vamos ver o que vai dar. Continuando então. Emmanuel Vinha de Luz, capítulo 175, esclarece o seguinte: assim há que esperar pela passagem das horas. Nos círculos do tempo, a semente, com o esforço do homem, provê o celeiro. E o carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante. Então veja, isso com o tempo. Mas, como tudo no universo está ligado à lei do progresso, não seremos nós, habitantes de um ponto escuro no universo chamado Terra, que vamos atravancar o progresso deste ponto escuro chamado Terra. Vocês querem bater cabeça? Pode bater cabeça. Não vou proibir vocês. Vocês gostam de
de agarrar, digamos, uma fera com as unhas, tá bom, vamos lá em Quiro, vamos para lá, vai. Lá você vai começar a sentir de novo essa sensação de ser um indivíduo, uma mulher muito forte. Vai lá. Até que chega o amadurecimento. Então está aqui, ó, a semente, com o esforço do homem, ela vai abastecer, prover o celeiro. O carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante. Portanto, somente conseguiremos renovar nosso psiquismo e imprimir valores edificantes na nossa alma, como se aprendermos o verdadeiro significado de permaneceremos na palavra do Cristo. Nós permanecemos na palavra do Cristo. Não é falar eu aceito. Você age, você faz, você segue, você é um cristão verdadeiro? Ou faz de conta? Depende, está aqui. Somente assim receberemos então o atestado de maturidade espiritual. Então prosseguiremos, sem cansaço, com inteligência, devoção, jamais duvidando das promessas de Jesus. Jamais duvidaremos disso. Nós precisamos ter certeza disso. Aceitar, abrir o espaço mental, colocar no nosso psiquismo tudo isso. Uma vez colocado e aceito, está em base sólida. Aí iremos para frente. Devemos entender ainda que a disciplina a nortear as mudanças comportamentais para melhor é apenas um estágio de transição e adaptação. Disciplina, o Emmanuel falou quais as regras para que nós possamos seguir o Cristo. São 3 simples: disciplina, disciplina, disciplina. Nós somos disciplinados no nosso dia a dia. Não vamos nem falar com as coisas espirituais. Eu só estou perguntando para nós pensarmos nas nossas coisas materiais. Uma vez que a disciplina vai anteceder a espontaneidade. Então veja, é um estágio de adaptação. É fundamental considerar ainda que não se trata de uma simples movimentação de elementos informativos. Mas esse é o problema nosso. ênfase na mudança de hábitos, cuja característica deve ser uma prática persistente. Quantas encarnações cada um de nós já esteve aqui? Milhares. Exatamente isso. ênfase na mudança de hábitos, cuja característica deve ser uma prática persistente. Repito, nós viemos aqui para quê? Para pôr em prática aquela teoria que nós aprendemos no mundo espiritual. Lá é fácil. Mentalmente você se foca naquilo que você quer fazer e consegue muito rapidamente. Mas aqui não. Aqui tem a dificuldade do corpo, a necessidade de dormir, a necessidade de tomar água, de se alimentar, as necessidades físicas que nós temos para manter o corpo em equilíbrio e por aí afora. Então veja, aqui é o campo em que nós temos que trabalhar, dar ênfase na mudança dos hábitos, e nós não estamos fazendo isso. A gente se ilude nas sensações, esquece dos sentimentos, esquece das promessas que nós assumimos. Continuando, se vós permanecerdes na minha palavra, somente permanecendo no plano aplicativo dos ensinos, é que nós progrediremos. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. É aquilo que eu brinco sempre. Ir lá, chegar no Jesus, dar um beijinho na mão dele? Não. Fazer exatamente o que ele fez, o que ele
ensinou e exemplificou aqui entre nós. Amando a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E eu pergunto, nós nos amamos? Não no sentido narcisista, como eu sou bonito, bonita, como nada disso. Eu tenho respeito por esse corpo que me foi dado para que aqui eu estivesse. Ou eu uso droga, bebidas, etc., excesso de comida, enfim, eu ponho o corpo de uma forma tal que tudo tem que trabalhar no excesso. Há um desgaste preliminar, um desgaste antecipado, e de repente eu tenho que voltar antes da hora. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Vamos ver aqui reflexões, o verdadeiramente. Está ligado à verdade, verdadeiro, que indica o quê? Autenticidade, conformidade com os fatos ou com a realidade. É oposto a tudo aquilo que é fictício ou enganoso. A palavra sábia de Jesus é luz para o nosso espírito, que, se for vivenciada, conferirá o que a todos nós? A posição de aprendizes e mais, ao mesmo tempo, de usufrutuários dos seus abençoados ensinos. Nós viemos aqui para sofrer, a gente tem que sofrer, tem que, como se diz, pisar nos espinhos, tem que ser cutucado com uma faca todos os dias. Não precisamos disso. Essas cutucadas que recebemos são advertências daqueles que nos amam ilimitadamente, para que nós acordemos daquilo que estamos fazendo errado. Vocês não vieram aqui para isso, vieram para isso. Acordem. Vamos ver o que Emmanuel, Fonte Viva, capítulo 8, diz para o discípulo da Boa Nova, que somos nós. Vamos lá. O discípulo da Boa Nova que realmente comunga com o Mestre. Antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas, ligadas, e rende sincero culto à lei da liberdade, ou lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo, aqui nas reencarnações, tudo aquilo que tiver semeado. Os discípulos se esforçam para realizar algo de bom e útil na vida. Nós que pretendemos realmente ser discípulos, estamos realizando algo de bom e útil na vida, não em termos físicos, mas em termos espirituais para a nossa volta? Serão sempre reconhecidos os discípulos por muitos se amarem. Isso aqui pega, gente. O próprio Cristo disse isso. Os seus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Como é o nosso comportamento em nosso lar? A gente se ama para valer? Ou já chega dando chute no cachorro, no gato, xingando, falando palavrão, não quer nem saber o que aconteceu, estou cansado, não tenho nada a ver com você, você que se vire. Como é que nós estamos? Começamos do nosso lar, porque dentro de casa estarão reunidos os maiores inimigos, para que no cadinho do lar, nas altas diferenças, se amem, desenvolvam o amor, se amem. Se lá a gente não consegue, será que eu consigo fora? Como é que eu vejo o meu colega de trabalho, o meu companheiro de viagem no ônibus, aquele irmão que eu cruzo na rua todos os dias, aquele que se aproxima e pede um auxílio? Como é que eu estou agindo? Jesus elegeu então 12 apóstolos entre seus discípulos. Eram todos iguais quanto aos recursos interiores e posturas? Não. 12 apóstolos, nenhum igual ao outro. Cada um com suas características e suas posturas.
mas podemos observar durante a existência a extraordinária unidade quanto ao exercício do amor e do trabalho. Divergiam, tinham discussões, mas o trabalho foi levado a sério. Aqui, hoje, temos divergência, temos discussões, mas o trabalho é levado a sério? Tem que ser levado. Porque se não for levado a sério, é melhor nós não ficarmos onde nós não estamos auxiliando, estamos atravancando. Então é melhor não ficarmos. Então temos que entender tudo isso, meus amigos e amigas. Então, verdadeiramente sereis meus discípulos é uma mensagem muito inspiradora para todos aqueles que revelam, sensibilizados pelos ensinamentos do Evangelho. Nós, realmente, quando ouvimos o Evangelho, nós nos tocamos com aqueles ensinamentos, nós nos transportamos a Jerusalém no momento em que ele foi dito isso, ou, puxa, mas mais uma encheção de saco aí, mais um, pô, estão falando de novo esse Evangelho. Qual é o nosso comportamento? Por aí nós vamos saber se somos ou não somos discípulos de Jesus. São aprendizes que não temem a luta renovadora, incorporando sempre oportunidades de melhoria espiritual. Então esses novos discípulos serão chamados de novos apóstolos do cristianismo, guardadas as devidas proporções, obviamente, precisamos nem falar isso, os apóstolos que acompanharam o Cristo quando ele aqui esteve. Obviamente não estamos na mesma altura daqueles apóstolos, mas chegaremos, se persistirmos, se tivermos disciplina, se realmente entendermos o que o Cristo ensinou e exemplificou, amor a Deus e amor ao próximo. Sereis meus discípulos não é uma escolha de Jesus, mas de cada um de nós. Não existem eleitos, existem aqueles que aceitam, entendem, praticam e seguem o Cristo. Então, aqueles que, frente às orientações da sua consciência, se entregam, buscam um trabalho digno, caracterizado sempre por isso: serviço ao semelhante. Serviço ao semelhante. Por isso Cristo foi claro: amor a Deus e amor ao próximo. Sem esses dois evangelhos praticados por nós, nós ficaremos marchando neste planeta ou iremos marchar em Quiron. O verdadeiro discípulo percebe então que, a despeito das próprias imperfeições, é necessário que seja bom. Ele, no dia a dia, tenha um bom coração, saiba respeitar, tenha alteridade, repito, alteridade, aceitar os pontos de vista diferentes. E Emmanuel, nesse livro aqui, Rumo Certo, capítulo 28, vem nos orientar. A construção do bem comum é obra de todos. Todos necessitamos trabalhar no sentido de aprender e construir, auxiliar os companheiros esclarecidos para que se tornem cada vez mais fiéis à execução dos compromissos nobilitantes que abraçaram ou que abraçam. Os valorosos devemos sempre estar ligados a ele, estar incentivando para que não desçam ao desânimo. Os retos, para que não transviem. Os fracos, para que se robusteçam. Os tristes, para que se consolem. Os caídos, para que se reergam. Os desequilibrados, para que se recomponham. E conclui Emmanuel: os grandes devedores, para que devemos incentivá-los, para que descubram a trilha da solução aos problemas onde se oneraram. Quem são eles? Todos nós. Por isso estamos no planeta Terra. Se nós não estivéssemos onerados, nós não estaríamos no planeta Terra. Todos nós somos grandes devedores. Temos que buscar auxílio para que descubramos a trilha da solução a esses problemas.
Todos nós, espíritos em evolução no planeta, somos ainda imperfeitos, mas somos úteis. Podemos ser úteis. Depende de cada um de nós. Não vamos imaginar que nós vamos nos recolher no alto de uma montanha e ficar adorando a Deus. Isso não vai servir para nada. Absolutamente nada. Nós temos que ser úteis, diz Emmanuel. Sem sermos úteis, nós não vamos para frente. E conhecereis a verdade, eu vou acelerar um pouco, e a verdade vos libertará, que é conhecer, segundo a sentença, não se traduz mera informação, mas assimilação de conhecimentos para combater as nossas imperfeições. Livro dos Espíritos, questão 115. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem o conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas, chegam mais depressa à meta que lhes foi traçada. E conclusão, outros só suportam chorando, lamentando, murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da felicidade. Então, só para lembrar, nós não somos terráqueos, estamos na Terra. Aqui viemos exatamente para colocar tudo isso em prática. Vamos pôr em prática ou não vamos pôr em prática? Está na mão de cada um de nós. Comentários, perguntas? Era isso que eu tinha para passar para vocês, meus amigos. Alguma pergunta, algum comentário? Muito obrigado.